Olá, eu sou o Rodrigo Bela Martinez e você está no canal do Contencioso Estratégico. Hoje nosso convidado é o professor Carlos Alberto Carmona. Ele é bacharel e doutor pela USP, pós-graduado pela Università di Napoli, é professor da Faculdade de Direito da USP, autor de vários livros, árbitro em diversas câmaras, advogado, sócio do escritório Marques Rosado, Toledo César e Carmona Advogados e, com certeza, uma das maiores referências em arbitragem hoje no Brasil. Professor, muito obrigado pela oportunidade, é uma honra poder ter essa conversa. A possibilidade de estar falando com vocês aqui. Bem, professor, nossa lei de arbitragem ela é de 1996, passou por uma atualização em 2015 e a pergunta é, depois de tantos anos, a gente pode dizer que hoje a arbitragem já é uma realidade no Brasil? A convenção de arbitragem celebrada entre as partes, ela é absolutamente respeitada hoje pelo nosso judiciário ou ainda existe algum risco de alguém se surpreender? Rodrigo, quando nós começamos a estudar arbitragem no Brasil, olha, estou falando dos anos 80, em que a minha geração começou a estudar arbitragem. Isso era um nada jurídico, né? Quando eu decidi fazer a minha tese de doutoramento em arbitragem, as pessoas olhavam para mim com um ar de piedade, como quem diz, mas não havia um tema mais interessante para você tratar, uma coisa mais prática? Hoje, o Brasil é um dos grandes players em arbitragem no mundo inteiro. Hoje nós não vamos mais nos congressos para ouvir, nós vamos nos congressos para falar. A gente vai como interlocutor. As coisas mudaram completamente. A arbitragem pegou, que é essa a sua pergunta, né? Pegou. A arbitragem hoje é uma grande realidade no Brasil. Mais do que isso, a arbitragem hoje tornou-se um mercado de trabalho importantíssimo para os advogados ou os bacharéis em direito. Isso é uma coisa muito importante. As equipes mais requintadas de advogados nos escritórios é a equipe de arbitragem. Então hoje nós estamos realmente além desta ideia de que a arbitragem deu certo. A arbitragem foi muito bem no Brasil. Em 20 anos a nossa realidade mudou completamente. Há países em que a arbitragem demorou algo como um século para amadurecer. O Brasil precisou de 22, 23 anos. Então, hoje nós temos no Brasil uma realidade de arbitragem muito consistente. Os tribunais compreendem a arbitragem. Mais do que isso, nós temos aqui em São Paulo, para dar um exemplo do dia a dia e que todos os nossos ouvintes talvez conheçam. Nós temos vários empresariais aqui em São Paulo. E essas várias empresariais hoje, para sorte nossa, estão ocupadas por juízes de primeiríssimo grau, de excelente gabarito. Esses juízes não só sabem arbitragem, como têm uma qualidade que nem todos os juízes têm, a de saber ouvir. São interlocutores com a comunidade. Eu tive contato com alguns desses juízes, 2 deles que são particularmente excelentes, e fiquei entusiasmado. Quer dizer, são juízes que estão aprendendo arbitragem e o que não sabem perguntam. Poxa, mais do que isso a gente não pode esperar. Nós temos no Tribunal de Justiça câmaras empresariais compostas por desembargadores que estudam arbitragem. Puxa, isso é uma maravilha. Então, o eixo São Paulo-Rio, talvez os dois polos importantes de arbitragem, hoje tem um judiciário totalmente favorável à arbitragem. Então eu tenho, de um lado, uma comunidade preparada, advogados que estão bem formados, advogados que estão estudando no Brasil e no exterior, advogados que estão praticando arbitragem, e do outro lado, o apoio do Poder Judiciário. Isso para não falar do Superior Tribunal de Justiça, que também está indo muito bem. Mas é um ambiente muito satisfatório para nós brasileiros. Bem, professor, pensando agora na fase posterior à arbitragem, a sentença arbitral foi proferida e existem aquelas hipóteses restritas de declaração de nulidade, previstas, salvo engano, no artigo 32 da lei. Como é que o judiciário tem enfrentado essa situação? As partes que não se conformam com a decisão e, porventura, entendem que houve algum erro no procedimento ou erro injudicando. Como é que o judiciário tem lidado com isso? Inconformismo é humano. Quem perde não fica satisfeito. Pergunta a avaliação da arbitragem da parte que perdeu.
Vai dizer que o método é ruim, os árbitros são distraídos, ficaram jogando paciência em vez de prestar atenção no depoimento da testemunha. Isso é humano, a gente sabe que a gente tem que, na hora de avaliar, tem que tirar noves fora, né, para poder saber qual é a avaliação razoável daquele método naquele caso específico. Mas para esse inconformismo existe a apelação. A apelação é do sistema do processo estatal, não tem nada a ver com arbitragem. Uma coisa tem que ficar muito clara para quem quer estudar arbitragem. Há dois sistemas diferentes e separados de solução de litígios. Um é o do Código de Processo Civil, que é o sistema do processo estatal. O outro, independente e separado, é arbitragem. Não pode misturar. Um sistema não comunica com outro sistema. Os conceitos podem ser os mesmos. Nós temos o processo como algo em comum, tanto para o processo estatal quanto para o processo arbitral, mas paramos aí. O Código de Processo Civil não se aplica. Então a ideia do inconformismo não passa para a arbitragem. Ali é tiro único. É muito raro, embora possa existir um procedimento arbitral em que eu crie endo-arbitral, um procedimento dentro da arbitragem, de recurso. Nunca vi. Tem órgãos institucionais estrangeiros, por exemplo, que a LCA, que era a antiga LCA, que era a Liverpool Cotton Association, hoje é a International Cotton Association, que tem 2 graus de jurisdição internos neste órgão arbitral. Então, da sentença proferida pelos árbitros, pode haver um pedido de revisão. Isso é raríssimo. Normalmente nas arbitragens não acontece. Portanto, você escolheu este sistema, que é um sistema de tiro único. Não ficou satisfeito? Paciência, não há o que fazer. Isto com relação à injustiça da decisão. A arbitragem pode gerar uma decisão injusta? Claro, os árbitros são humanos, podem errar. A única coisa que a lei permite é a anulação da sentença arbitral por error in procedendo, erro no procedimento, violação do devido processo legal. Aí sim. Porque, na verdade, você não teve a chance de demonstrar o seu direito. Você não teve a possibilidade de participar corretamente do processo. O interlocutor, o árbitro, era um órgão viciado. Então, eu tenho problemas de impedimento, problemas de suspeição. Estas são as hipóteses em que se permite recorrer ao Poder Judiciário para anular. Mas é só. A questão de justiça da decisão não tem remédio. Sim, professor, mas eu digo isso em teoria, mas e na prática, pela sua experiência? O judiciário, quando se depara lá com uma parte que fala, olha, a sentença está errada, como ele tem enfrentado isso? Ele tem respeitado o que você optou antes? Ele lamenta e chora. Não faz mais nada. O Poder Judiciário tem sido muito razoável no trato da lei de arbitragem. Porque a lei de arbitragem é clara. O artigo 32 estabelece hipóteses fechadas de impugnação da sentença arbitral. É claro que a parte perdedora sempre tenta transformar aquilo que é um inconformismo seu com relação ao resultado do processo arbitral num daqueles casos do artigo 32. Tem que encaixar lá. Às vezes quer encaixar o quadrado no redondo, não consegue. Claro que isso tudo depende um pouco do engenho e arte do advogado. Agora, uma coisa é clara: se chegar no Poder Judiciário para dizer, juiz togado, eu quero que você anule esta sentença porque ela é injusta, o juiz vai extinguir o processo liminarmente. Isso tem acontecido. Houve um caso aqui em São Paulo bastante interessante, em que o juiz de primeira instância recebe uma petição inicial de uma ação anulatória. O valor da causa era de R$100 mil. Era uma empresa de engenharia contra uma empresa de engenharia e um incorporador. Esses eram as partes litigantes. Havia uma indenização, a empresa de engenharia foi vencida, teve que pagar uma indenização de R$10 milhões e queria anular a sentença, mas na verdade estava tentando transformar aquela situação de sentença com a qual não concordava, uma nulidade num recurso. O juiz determinou a primeira providência que ela corrigisse o valor da causa e pagasse as custas sobre o valor da causa. Então a empresa deu o valor de R$10 milhões. Bom, agora então o juiz vai dar uma liminar para suspender a eficácia da decisão. Em seguida o juiz extingue o processo, sem mandar citar o réu, dizendo, aqui está claramente uma hipótese em que esta empresa está tentando uma revisão da sentença. Não há nenhum caso de nulidade nesse processo, portanto vai extinguir o processo sem julgamento do mérito. Essa ação é totalmente incabível, porque a única hipótese de demanda anulatória é dentro dos casos do artigo 32. Não se encaixa em nenhum daqueles casos, acabou. Recorreu, o Tribunal de Justiça confirmou.
importante para os nossos colegas advogados que há um risco sucumbencial expressivo se quiser forçar a barra. Não tentem forçar a barra, especialmente aqui em São Paulo, onde vocês têm em primeira instância juízes experientes e no Tribunal de Justiça igualmente desembargadores experientes. Não percam tempo, não vai dar certo. É perigoso. E você tem toda a razão. Não só as custas são elevadas, quer dizer, causas de valor mais alentado aqui em São Paulo, no mínimo você paga R$70 mil de custas, né, iniciais no processo judicial, e mais o risco de sucumbência. Numa causa de um valor de 1, 2, 10 milhões, veja lá, 10% como mínimo, a situação do vencido agrava-se. Quer dizer, o advogado tem que ser muito consciencioso no momento de dizer não ao cliente. Porque essa é aquela hipótese em que você examina a situação e diz, olha, aqui não há hipótese do artigo 32, não é caso de anulatória, você foi vencido e é regra do jogo. Professor, vamos falar um pouquinho de uma particularidade do procedimento arbitral. Em função da irrecorribilidade da sentença, como o professor falou, é um tiro único, eu soube de uma situação em que uma das partes pedia diversos pedidos de esclarecimentos, aqueles chamados embargos de declaração da arbitragem, chegando até a 27, segundo eu soube. Como é que o sistema encara esse tipo de situação? Não vamos pegar esse exemplo extremado, mas a parte que fica ali insistindo para postergar o fim. Vamos ver como é que as coisas acontecem na maior parte dos casos. Pelo menos um pedido de esclarecimentos é natural. Natural porque a parte foi vencida e acha que os árbitros não viram corretamente um documento, não prestaram atenção numa prova, embargam numa tentativa de reverter o resultado do processo. Os embargos não foram feitos para isso. Mas note, no processo trabalhista, que foi reformado há 10, 12 anos atrás, o recurso de revista acabou tendo uma hipótese de embargos de declaração exatamente para a hipótese de erro crasso. Por que se colocou essa hipótese? Porque não há outra possibilidade de correção de uma decisão de um tribunal superior, porque não há recurso a respeito daquela decisão, a não ser os embargos. E, portanto, neste caso extremo de erro crasso, os embargos também serviriam para uma correção. É um uso, portanto, extraordinário dos embargos de declaração. Os árbitros têm sido bastante lenientes na arbitragem ao receber embargos de declaração, também com esta característica de infringência para correção de alguns erros patentes, embora não é para isso não seja para isso que os embargos tenham sido criados. Este é o limite máximo. Agora, é claro que há insistência descabida de repetição destes embargos, o que mostra um inconformismo. Na minha atividade como árbitro, o máximo que me aconteceu foi de a parte repetir por 3 vezes a tentativa de embargar. Então embarga uma vez e na verdade faz uma série de considerações. O tribunal, com toda a paciência, rejeita tudo para dizer, não, isso aqui foi decidido em tal parágrafo da sentença, essa questão foi decidida aqui, então não houve omissão, não houve contradição. Embarga de novo, 15 páginas de novos embargos. Não, mas nessa decisão aqui você deixou, se eu te falar, já expliquei isso aqui, aí a decisão é um pouquinho menor. Quando pela 3ª vez embargou, a resposta do tribunal foi em 5 linhas. Tudo que havia sido esclarecido já foi, não há nenhum tipo de dúvida que possa ter sido gerada por omissão, por contradição, e portanto não há nada para esclarecer. Fim, a jurisdição dos árbitros está encerrada. Eu soube depois que esta parte, que embargou por 3 vezes, foi ao Poder Judiciário para tentar anular a sentença arbitral. O juiz indeferiu a petição inicial e eu recebi depois cópia da sentença por vias transversas. Naquela época não havia o sigilo que tem hoje quando a arbitragem é sigilosa, o processo anulatório também é. Naquela época o código antigo não tinha essa regra. Eu recebi a cópia da sentença e o juiz disse o seguinte, que não havia nenhuma hipótese do artigo 32 e que a parte deveria realmente ter ficado lisonjeada por ter visto o tribunal arbitral se comportar com tanta paciência. Ele, juiz, não teria sequer respondido os segundos embargos. Porque, na verdade, a parte tentou ali reconsiderar. Porque a parte alega que teve cerceado o seu direito de fazer prevalecer os seus argumentos. Eles falaram, não só você fez prevalecer seus argumentos, como você exauriu a paciência dos árbitros. Então foi uma sentença assim, particularmente enfática e foi confirmada pelo Tribunal de Justiça. É uma sentença do começo dos anos 2000. Professor,
Vamos falar agora dos aspectos possivelmente negativos da arbitragem. E sempre tem. Não há meio de solução de controvérsias maravilhoso. Tudo na vida. Mesmo aqueles que são mais entusiastas da arbitragem reconhecem que não há método perfeito. Esse também não é. Mas enfim, apesar de hoje a arbitragem estar prestigiada, digamos assim, para causas complexas, envolvendo valores mais expressivos, a gente também vê críticas em função dos altos custos envolvidos, do tempo de duração, que hoje tem levado mais do que o esperado, 2 a 3 anos, quando a arbitragem de início se imaginava uma decisão em 6 meses. E também até em termos da qualidade da decisão, quando muitas vezes se vê uma decisão mais salomônica, que tenta ali buscar um equilíbrio e não atinge o coração, salvo engano. Como é que o professor encara essas considerações? Concorda com elas? Então vamos ver. Vamos começar pela questão do custo. Depois a gente passa para a duração e depois vamos lembrar a rica memória do rei Salomão. Primeiro, questão do custo. A arbitragem é cara? Se você pensar num órgão arbitral como a CCI, numa câmara requintada como o CAN-CCBC, a Brasil-Canadá, que hoje é uma das câmaras mais importantes do Brasil, a Câmara da Fiesp, outra câmara importantíssima, a AmCham, o CBMA do Rio de Janeiro, a Camargue de Belo Horizonte, a Arbitac do Paraná. São órgãos arbitrais que não são baratos, porque tem uma estrutura bastante importante. O corpo de árbitros que trabalha normalmente em volta dessas câmaras é um grupo de pessoas com conhecimento, renomadas, que não vão trabalhar por 2 tostões, isso é natural. E as causas que chegam nessas câmaras são também causas requintadas, que comportam um valor, um custo, portanto, um pouco mais alentado. Olha, quando a gente fala em custo de arbitragem, é bom a gente entender que nós estamos falando não só custo dinheiro numérico, nós estamos falando em custo-benefício. Porque uma coisa é dizer o processo é mais barato. Se você fizer o cálculo financeiro do processo, ele é mais caro. Ele é diluído o desencaixe. Mas como ele demora 10 anos, é evidente que a longo prazo o custo do processo é mais caro que o custo da arbitragem. Onde você vai pagar tudo que tem que ser, enfim, arcado pela parte, num prazo de 2 anos. Então, em termos numéricos, eu posso dizer a você que a arbitragem é mais cara. Mas em termos de custo-benefício, a arbitragem é muito melhor. Agora, para causas de pequeno porte, será que a arbitragem é uma boa solução? Depende do órgão arbitral. Se você vai levar uma causa de R$1 milhão numa CCI ou numa Câmara Brasil-Canadá, você realmente vai pagar um valor muito superior ao que custaria um processo estatal. Mas se a tua causa é de R$10 milhões, de R$20 milhões, estes órgãos vão te cobrar alguma coisa perfeitamente suportável e razoável em termos da qualidade de decisão que você vai ter no tempo em que essa decisão vai sair. Então, é uma crítica relativa. Tudo que eu posso dizer a você, em termos absolutos, não pense que a arbitragem é barata. Pode não ser. Ela pode ser até grátis. Há órgãos arbitrais ligados, por exemplo, a determinadas associações ou a classes, que tem um órgão arbitral que internamente serve para resolver conflitos entre sócios, entre médicos, entre membros de uma cooperativa, e o custo disso ou é muito pequeno ou nem existe, é um serviço prestado pela entidade. Mas normalmente não é assim que funciona. Então, esse é o custo. Duração do processo arbitral. A duração do processo arbitral não depende do árbitro. Verdade que tem árbitros lentos? Sim. Tem árbitros lenientes? Tem árbitro que, enfim, demora um pouco demais para decidir porque é hesitante? Sim. Tem árbitro que não tem estrutura? Também. Mas será que é isto que faz demorar a arbitragem? Nós tivemos um episódio que pode ser revelador. As partes foram defrontadas com uma minuta de termo de arbitragem e nós, árbitros, fizemos um cronograma. Oferecemos às partes um cronograma de 45 dias. Então, 3 rodadas de manifestação, 45 dias de prazo entre umas e outras. As partes aceitaram. Nós precisamos pelo menos 90 dias em cada espaço de manifestação. Então já começam os advogados pedindo um prazo maior. Nenhum problema. O processo arbitral é processo built to suit. Ele é imaginado para satisfazer as partes. Então, claro que os árbitros ponderaram. Olha, isso vai fazer com que vai repercutir lá na frente. Lá na frente vocês vão reclamar que demorou demais, que depois vão reclamar da estatística de duração do processo, assim vai. Perícias.
Você não pode controlar o prazo que o perito pede para fazer uma perícia complicada. Oitiva de testemunhas. De repente as testemunhas não estão à disposição, as partes pedem adiamentos. Então há uma série de incidentes que são de responsabilidade das partes, dos advogados. Eu não estou absolutamente dizendo que é uma questão de má fé, não, é uma questão normal de gerenciamento de tempo. Há ali um envolvimento de 3 profissionais, normalmente o tribunal arbitral é um painel de 3, né? Há esse envolvimento desses profissionais. Os escritórios de advocacia envolvidos normalmente são escritórios mais preparados, então tem uma quantidade razoável de advogados envolvidos no trato da causa. As partes às vezes são partes sofisticadas, viajando, é uma empresa multinacional, os diretores não estão à disposição. Tudo isso conta para fazer com que o processo... Mas ainda assim, nós temos nas câmaras de ponta uma duração de processo hoje que chega no máximo a 2 anos, média. No máximo 2 anos. Não é muito. Se pensar, são processos extremamente sofisticados, causas muito complicadas, tem perícia, tem produção de prova importante. Demora 2 anos? Não acho que seja uma coisa assim tão extraordinária. Há processos que duram mais do que isso? Nossa, acabei de ver agora um processo que dura já há 8 anos. Está em fase de liquidação, 8 anos de processo. É um prazo fora do normal. Mas enfim, como disse, fora do normal. Não é isso que está acontecendo normalmente. O terceiro ponto é o rei Salomão. Não sei se você é religioso, mas se você for à Bíblia, você vai se lembrar que Salomão era o rei sábio. Ele nunca dividiu o bebê. Ele entregou um bebê inteiro. Então quando a gente diz, as decisões são salomônicas, o que a gente está querendo dizer? Quando eu digo que uma decisão é salomônica, eu estou elogiando a decisão, porque ela veio do rei Salomão, que era um sábio. Ele não fez um racha para dar um pouco para cada um. E esse é o sentido vulgar que as pessoas usam quando dizem que uma decisão é salomônica, deu um pedaço para cada um. São verdadeiros hereges, não leram a Bíblia. Salomão não dividiu o bebê. Garanto a você, ouvinte, que Salomão não dividiu o bebê. Portanto, vamos deixar de falar das tradições salomônicas, porque isto denigre a imagem do rei Salomão. Há decisões onde o árbitro tenta contemporizar, mas, como eu disse, as decisões arbitrais são produtos de pessoas. As pessoas erram. E elas vêm de diferentes setores, as idiosincrasias são as mais diversas possíveis. Certamente vai haver quem queira agradar gregos e troianos. Não é para isso que o árbitro está lá. Não. Agora, deixa eu dizer só uma coisa, antes de a gente partir para frente. A sensação que as partes têm quando fazem essa crítica decorre de um outro fenômeno. Vou te relatar o que acontece na construção civil, onde há uma quantidade grande de arbitragens. Quando você se envolve numa arbitragem, você que é o construtor, ou você que é o incorporador, as duas partes vão fazer todos os pedidos que lhe ocorrerem. Então, se o parafuso está torto, um dos meus 55 pedidos será: quero indenização porque o parafuso estava torto, embora aquilo seja uma pequena central hidrelétrica. E o parafuso, portanto, é realmente irrelevante naquele caso. O árbitro, ao resolver o litígio, vai dizer: olha, a questão do parafuso não ficou provado que o parafuso torto criou algum caso, então aqui é improcedente. Por que ele vai julgar pedidos procedentes e improcedentes, uma quantidade maior ou menor? Porque os pedidos são feitos também de maneira a criar cortinas de fumaça. Então a impressão que dá é que o árbitro está tentando contemporizar, quando na verdade não está não. Ele está julgando aquilo de acordo com a prova produzida. É que o pedido que você formulou está errado. Vem de um elemento objetivo. Objetivo, quer dizer, a parte extrapola demais seus pedidos, né? Deixa eu só insistir um pouquinho. Mas essa crítica, quando eu leio e ouço, ela vem assim numa questão quase conceitual. E diante da sua vasta experiência, profundidade de estudo nesse instituto... Até bíblica, hein? Eu vi. A questão é, um juiz togado, ele tende a ter aquela vocação, ele vai lá e fala... Eu conheço vários, são meus amigos, colegas de turma, que sofrem no começo, mas uma hora ele fala: não, você decidiu, você esquece, porque senão você vai ficar com aquilo perturbando a sua cabeça. Ele decide o que ele acha que é e acabou. A dúvida é assim, a crítica, possível crítica, né? Quando um árbitro que não é um juiz togado, ele não exerce esse trabalho diariamente, ele fala: puxa, às vezes porque o direito é uma ciência humana, nem sempre o caso está evidentemente claro quem tem razão ou quem não tem. E você fala: puxa, é uma decisão irrecorrível, é um tiro único, eu vou decidir para cá e pode ser que eu erre. Então o professor vê esse fenômeno, tipo,
vou com cuidado para não tentar... Eu já participei como árbitro nesses últimos 21 anos, desde 1998, 2 anos depois da lei. Então já são 21 anos. Eu participei de 400 arbitragens como árbitro. Eu não me lembro de ter tido esse pensamento, falar, puxa, não tenho muita certeza aqui, então eu vou dividir um pouco aqui, um pouco dali. Não. Eu vou, pela prova que eu tenho... no tribunal. Como é que eu vou entrar na cabeça deles? Não sei. Mas eu digo a você, não vi ninguém confessar para mim, eu vou dividir aqui um pouco para cada um porque eu tenho dúvida. O que normalmente a gente faz, olha, pela prova que tem aqui, pela minha análise, esse aqui tem culpa, ele vai indenizar. Mas puxa, a indenização é grande. É isso que diz a lei, é assim que está no Código Civil, assim que vai ser. Não vejo grande problema nisso. Pode ser que as pessoas pensem de maneira diferente? Com certeza. E quem vai dizer que eu sou mais justo do que este que procura amenizar determinadas circunstâncias? Quem é o melhor juiz? Aquele que vive para julgar e, portanto, vive num mundo separado, onde ele recebe a prova e toma uma decisão? Ou aquele que é advogado, como nós somos, e conhecem exatamente as fórmulas que os advogados utilizam para tentar construir as suas teses. E eu, portanto, sei desconstruir a tese que você, como advogado, construiu. Quem consegue descobrir melhor aquilo que parece ser verdadeiro? O juiz, que talvez nunca tenha advogado, ou que advogou pouco, ou que advogou há muito tempo atrás, ou alguém que continua advogando e sabe fazer exatamente o que o advogado está fazendo. Observação interessante. Pois a gente não tem resposta para isso, né? Mas eu acho que a grande vantagem da arbitragem é exatamente este olhar diferente para a causa. Quer dizer, quando eu ouço um advogado fazendo uma arenga, eu consigo distinguir exatamente quanto daquilo é relevante e quanto não é. Quando eu ouço um advogado criticando um laudo pericial, eu sei exatamente como é que eu faria se estivesse na situação dele para mascarar uma situação que não me interessa. E, portanto, eu estou apto a tirar um pouquinho a cortina de fumaça que ele está montando ali para saber exatamente o que parece ter acontecido. Mas veja, Rodrigo, tudo que eu posso fazer é imaginar o que tem acontecido. Verdade é conceito divino. Tudo que a gente consegue é aproximar-se da verossimilhança, daquilo que parece ter acontecido, segundo a prova que foi produzida. É esse o trabalho do árbitro. Há quem desempenhe esse trabalho de maneira melhor, há quem desempenhe de maneira precária. O que desempenha de maneira precária dificilmente volta para a arbitragem. Quer dizer, os árbitros que normalmente são chamados... Essa seleção natural. É uma seleção natural. A arbitragem, mesmo sendo sigilosa, o mercado fala, né? Quer dizer, o sujeito que se mostra hesitante, o sujeito que não se mostra apto a tomar uma decisão e procura contemporizar ao invés de decidir, esse sujeito não é um bom julgador. Então é melhor que ele não volte. Normalmente as pessoas comentarão, esse sujeito não consegue administrar bem um processo, ele não tem tempo, ele não tem atenção, ele não tem segurança, e isso tudo vai descartando certas pessoas que aparecem uma ou outra vez na arbitragem e não são mais chamados, né? É uma seleção natural, como você disse. Professor, vamos falar um pouquinho então agora sobre jurisprudência. Nós vivemos um tempo em que agora, com o novo Código de Processo Civil, a questão dos precedentes, há quem diga que houve uma aproximação com a Common Law, de valorização da jurisprudência, dos precedentes judiciais, principalmente dos tribunais superiores. E aí vem aquela discussão, os árbitros, eles devem observar o que acontece em Brasília ou eles devem julgar conforme o seu entendimento, conforme o que consta no procedimento arbitral? Meu Deus, ninguém quer observar o que acontece em Brasília, é a última coisa que a gente quer fazer na vida. Mas o artigo 927 do Código de Processo Civil é um dispositivo que serve, como disse a você, dentro do sistema do Código de Processo. Um dispositivo mal redigido. Lá não existem precedentes. O código mistura, por exemplo, mecanismos de uniformização de jurisprudência com o que na Common Law se chama efetivamente precedente. A aproximação com a Common Law, não sei qual a Common Law, há muitas Common Laws. Quer dizer, Common Law não é uma coisa, é um sistema multifacetário. Nós nos aproximamos da Common Law, não creio que a gente tenha feito isso não. Nós criamos um sistema tupiniquim e tropicalizado, chamamos isto de sistema de precedentes, mas na verdade nós nem entendemos como é que funcionam os precedentes e o artigo 927 não reproduz uma técnica de verdadeiros precedentes. Isso para falar do Código de Processo Civil.
será que na arbitragem nós vamos utilizar este mecanismo criado pelo Código de Processo Civil, que foi apelidado de precedentes? E a resposta é peremptória: não, não, não. Este é um mecanismo do Código de Processo Civil, que eu duvido que os tribunais superiores consigam usar, porque ele é incompreensível. Mas se conseguirem, boa sorte. O árbitro está obrigado a seguir precedentes? Não. O árbitro está obrigado a motivar a sentença de acordo com os parâmetros que agora são criados pelo Código de Processo Civil? Não. Os árbitros estão obrigados a responder questionários, como parece ter sido dito agora pelo Código de Processo Civil, para o processo estatal, e não vai ser cumprido, aliás, não está sendo. Então é para inglês ver também, já que é common law, é para inglês ver. Então, os árbitros vão fazer isso? Não vão fazer isso. Isso tudo tem a ver com o processo estatal, não tem a ver com o processo arbitral. O árbitro vai ignorar a jurisprudência? Ninguém ignora a jurisprudência. Se eu aplico o direito brasileiro não é o Código Civil, o Código tributário, eu ia falar em Código Comercial, quase que no ato falho, né? Não existe, espero que não venha existir mesmo. Mas não é aplicar leis, é aplicar o sistema. E o sistema comporta uma série de fontes secundárias. A jurisprudência é uma fonte secundária do direito. Portanto, é claro que o árbitro vai levá-lo em consideração. Mas levar em consideração não quer dizer vincular-se a. Não há vinculação. E se houver um precedente verdadeiro e próprio e o árbitro não o levar em conta, o que acontece? Nada. Não acontece nada. No máximo, poderá ter havido uma decisão injusta. No máximo, poderá ter havido uma decisão que extrapola os limites de compreensão razoável de um determinado dispositivo legal. Decisão errada. Isso entra para a hipótese de decisão errada. Não tem como corrigir. Então, eu tenho visto alguns estudiosos até insistirem um pouco nessa questão do precedente, dizendo que se a parte invocar um precedente e o árbitro não tratar desse precedente, que eu posso anular a sentença arbitral. Crítica porque... até do professor da USP. Prezado colega, o professor Zé Rogério Cusitucci tem uma posição nesse sentido, que poderia anular porque o árbitro está obrigado a responder. Não está obrigado a responder a este precedente, como não estaria obrigado a responder a um argumento dizendo que há um acórdão do Tribunal do Acre, um acórdão do Tribunal de Rondônia, um acórdão do Tribunal de São Paulo, um acórdão do Tribunal do Rio Grande do Sul que tratou esta causa daquela maneira. Falei, tribunal, respeitabilíssima a decisão do tribunal. Enfim, estou informado, mas o meu entendimento é outro, de acordo com as provas, e acabou-se. Então, não vejo como o sistema de precedentes, mesmo esse sistema esdrúxulo, torto, criado pelo artigo 927 do Código de Processo Civil, possa minimamente ter reflexo ou aplicação na arbitragem. Bom, professor, para a gente finalizar então, resgatando um pouquinho do que a gente conversou no começo, vamos falar da possibilidade rescisória da decisão arbitral. O professor já falou que a hipótese é restrita, mas a gente verifica no artigo 966 do Código hipóteses que tratam do erro de fato, que tratam da violação à norma jurídica e até uma mais polêmica agora, que é a prova nova, né? Inclusive alargando o tempo, né? Pode chegar até a 5 anos para rescindir uma sentença se surgir a prova nova. Em contraposição à arbitragem, que o prazo é definitivo de 90 dias. Como é que o professor encara essas possibilidades do novo código, principalmente, frente à arbitragem? Nem no novo, nem no velho. Não se aplica. Flaviacho, o professor Flaviacho da USP escreveu a sua tese de livre docência, se não me engano, sobre a ação rescisória, no Código Antigo. Excelente trabalho. E lá ele dedicou um capítulo da obra, não sei se foi um capítulo ou uma parte da obra, a tratar da aplicação ou não da ação rescisória na arbitragem, chegando à conclusão que não se aplica. Ele tem toda a razão, não se aplica. O sistema da arbitragem, que não é o sistema do Código, tem uma fórmula diferente de resolver o problema das nulidades. E é o artigo 33, que trata da ação anulatória com prazo decadencial de 90 dias. Portanto, o equivalente da rescisória no sistema de arbitragem é a ação anulatória de sentença arbitral, seja ela parcial, seja ela final. A rescisória, portanto, não tem cabimento
do sistema de arbitragem, porque ele tem um sistema próprio de impugnação das decisões. Aplicar, portanto, o sistema da rescisória na arbitragem seria uma superfetação completamente descabida. E, de novo, mistura de sistemas. Eu estaria aplicando um mecanismo, a rescisória, que é típico do sistema do processo judicial, para a arbitragem, que tem um sistema completamente diferente e tem o seu próprio mecanismo de impugnação. Portanto, e veja, até por coerência, né, eu disse a você, eu não posso impugnar a decisão por erro cometido pelo julgador na apreciação da prova. Mas só para polemizar, professor, mas e a prova nova? Digamos assim, ninguém errou, era desconhecido. Que pena. Você escolheu um sistema que não comporta solução para este tipo de erro. E, portanto, você terá uma sentença que eventualmente pode ser injusta. O que você está trocando aí? Segurança jurídica de um lado, justiça da decisão. Então, o sistema de arbitragem, ele oferece, neste específico ponto, mais segurança do que justiça. Enquanto o processo estatal, nesse específico ponto, pode oferecer mais justiça do que segurança. Escolha. Antes de tomar a decisão pela arbitragem, você tem que estar bem informado. A decisão pela arbitragem é uma decisão informada. Quando eu escolher o sistema arbitral, eu sei que eu tenho alguns problemas ali que eu posso enfrentar. Não tem recurso naquela minha decisão. Se o árbitro julgar errado, eu não tenho a quem me queixar. É isto que eu quero? Em troca disso eu tenho rapidez, eu tenho um interlocutor mais válido talvez do que o juiz, não porque o árbitro seja melhor do que o juiz, mas porque ele é um especialista. Então o juiz, lei de Murphy, eu posso eventualmente ter uma ótima causa tributária, uma ótima causa societária, e o meu julgador é um doutor em direito de família. Quer dizer, o que eu vou fazer? Mas na arbitragem não vai acontecer isso. Eu tenho o juiz que eu escolhi, o juiz que eu quero, que normalmente é um sujeito que vai ser um interlocutor. Se você indica alguém, você vai indicar alguém que entenda o que está falando, que possa interagir bem e entender os fatos técnicos que você está expondo. Ônus e bônus. A arbitragem é uma escolha. Sabe como é que dizem na Itália? Que é causa del suo mal, pianga se stesso. Que é causa do seu mal, que chore. Escolheu a arbitragem, paciência. Não vai reclamar depois. Escolhe antes. Já sabe qual é a vantagem, já sabe qual é a desvantagem. Faça o seu cálculo e escolha, seja responsável pela sua escolha. Então, eu acho que a reclamação de quem eventualmente se vê diante dessa situação, só agora descobrir a prova, e como é que na arbitragem eu não posso reagir, eu preciso achar um jeito de fazer isso, não vai achar um jeito, não tem um jeito. Você escolheu um sistema que não comporta abertura para esta específica questão. Faz parte. Perfeito, professor. Bem, professor, foi ótimo, uma verdadeira aula aqui em poucos minutos, agradeço mais uma vez. Simão, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Pessoal, então é isso, até a próxima segunda.